Oi, gente, é meu grande prazer aqui estar hoje com Maria Lúcia Fatorelli, a grande especialista em auditoria cidadã, na questão da dívida pública. Hoje nós vamos falar de previdência, então é uma grande honra estar aqui com ela. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, e eu tive contato com a Maria Lúcia Fatorelli por causa do Fernando Daflon, que tem ajudado a gente com esses contatos aqui para o canal, que tem sido muito importante para a gente trazer grandes especialistas para tratar de assuntos tão importantes como a dívida pública. E a dívida pública a gente estava checando antes da gente começar a gravação, não foi, Maria? Me desculpe a familiaridade de chamar você de Maria, eu já autorizei a me chamar de André. Está em mais de 5,5 trilhões só a interna, não é? E a defesa da auditoria cidadã, que é uma coisa que eu já tenho feito aqui no canal, eu gostaria que a gente começasse conversando sobre isso e a importância disso ser feito, né? Bom, olá, André, uma alegria estar participando aí do seu programa, parabéns pelo sucesso aí do seu canal do YouTube, que prossiga conquistando novos apoiadores, porque é muito importante esse debate que parte de mestres, doutores como você, e que tem esse olhar para o país, não é? Para a sociedade, e não somente um olhar egoísta da própria carreira, né? Não que a carreira não seja importante, mas que tem esse olhar ampliado para a situação do país. Parabéns, viu? Em primeiro lugar. E eu queria... Bom, a auditoria, primeira coisa que todo mundo precisa refletir. A auditoria deveria ser uma praxe, deveria ser uma rotina, deveria ser a coisa mais trivial. Por quê? Quem é que está pagando a conta da dívida? Nós. Todos nós. Nós todos. Até aquelas pessoas que ridicularizam, né, a nossa luta, que desqualificam o nosso trabalho, elas estão pagando. Todos os brasileiros e brasileiras estão pagando essa dívida. Os mais miseráveis pagam mais, porque nasceram em um dos países mais ricos do planeta, que o Brasil. O Brasil, gente, não é qualquer país. O Brasil é considerado a 9ª economia mundial. Nós temos imensas riquezas naturais. Eu costumo falar, André, que a nossa riqueza ela é escandalosa, não dá para esconder. Não é? Todo mundo fica assim, impressionado com a riqueza do Brasil, as nossas riquezas naturais, as nossas florestas, os minerais, o petróleo, água, clima favorável, matrizes energéticas. Nós somos muito ricos. E nós temos também uma riqueza financeira imensa. Hoje, né, nós temos 1,5 trilhão de reais em reservas internacionais, aqueles 380 bilhões de dólares convertidos em reais, 1,5 trilhão. É bastante Nós coisa. temos 1 trilhão 270 bilhões no Caixa Único do Tesouro Nacional. Dinheiro que sobra de arrecadação, que não pode ser gasto por causa da PEC do teto, da emenda constitucional que estabeleceu o teto de gasto. Vai ser acumulado lá. Vai acumulando, e também outra fonte que alimenta esse caixa único é a emissão de títulos da dívida além do necessário. Os títulos são vendidos, o dinheiro fica lá e a gente pagando juros. Olha bem, 1 trilhão 270 no caixa do Tesouro e cerca de 1 trilhão e 200 bilhões no caixa do Banco Central, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Então, gente, além de toda a nossa riqueza natural, nós temos cerca de 4 trilhões de reais líquidos em reservas no Caixa do Tesouro e no Caixa do Banco Central. Então, por que esse país não deslancha? Onde é que está o nó que amarra o Brasil? Basta dar uma olhada no orçamento anual, orçamento federal executado, que vocês vão ver todo ano cerca de 40% vai para pagamento. Dívida. Como? Dívida e rolagem da dívida.
Dívida e rolagem. E aí é o seguinte, nós somamos os juros com a amortização, que dentro da amortização está a chamada rolagem. Por que que a Auditoria Cidadã soma aquele gasto com juro e amortização? Desde a CPI da dívida que aconteceu na Câmara dos Deputados em 2009, nós descobrimos e comprovamos que a maior parte dos juros está sendo registrada como se fosse amortização ou rolagem. Nossa. Por que isso? Porque a Constituição proíbe emitir títulos, novos títulos da dívida, ou seja, o que é emitir títulos? Talvez algumas pessoas não entendam isso. A dívida hoje não é uma dívida contratual, que o Tesouro vai a um banco e faz um contrato de empréstimo. Isso praticamente não existe mais. O que existe hoje é a emissão de títulos, papéis financeiros, que o Tesouro emite, se comprometendo a pagar uns juros durante o prazo de vigência daquele título e, no final, resgatar aquele valor, né? Então, o Tesouro Nacional emite esses papéis, o Banco Central leiloa. Leiloa para quem? Para os dealers, para os bancos privilegiados que podem participar desse leilão. E depois essas instituições financeiras vendem esses títulos no mercado ou ficam para ela. Bom, o que a Constituição diz? É proibido emitir títulos para pagar despesas correntes. E o que são as despesas correntes? São gastos com saúde, gastos com educação, com a manutenção do Estado, gastos, coisas que se esvaem no período de um ano. E juros também são despesas correntes. O que a Constituição permite? Emitir título para pagar despesas de capital, que são os grandes investimentos ou a amortização da dívida. Então, olha só que escândalo. Todo ano fazem uma espécie de atualização monetária paralela da dívida, uma atualização totalmente sem sentido, porque essa atualização está embutida nos juros, tá certo? Quando você compra um título, aquela atualização está embutida no rendimento que você vai receber. E todo aquele volume da atualização que eles fazem paralelamente, não tem transparência, é pago com novos títulos. De tal maneira... Oi? E aí vai aumentando o volume. Vai aumentando. Então, olha só que coisa esdrúxula. Quando a gente olha lá no CIAF, CIAF é o programa oficial que divulga o gasto federal executado, o gasto que foi pago. Está tudo lá no CIAF. Qualquer pessoa pode consultar, vocês podem consultar. Ele é divulgado tanto na página da Câmara dos Deputados como do Senado Federal. Se você entrar lá no CIAF, de qualquer ano, você vai ver lá um gasto com juros, por exemplo, ano passado, está lá 380 bilhões de juros, e amortizações, está lá quase 700 bilhões de amortizações. Aí você fala, nossa, amortizou tudo isso, quase 700 bilhões de amortização. Então, o estoque da dívida deve ter caído. Deve estar porque menor. Não é assim? Hein? André, quando você amortiza uma dívida, o que acontece? Eu olho para a dívida, teoricamente ela diminuiu. A amortização é isso, é você pagar uma parte do principal da dívida, não é isso? Claro, para poder diminuir. Exato. Só que não está acontecendo isso. Só que a gente olha lá no CIAF, tem lá centenas de bilhões de amortização, e quando você olha o estoque da dívida, ele cresceu centenas de bilhões. Deu para entender, gente? Por quê? Porque aquilo que está lá contabilizado como se fosse amortização ou rolagem, a maior parte daquilo ali
não é nem amortização, nem rolagem. É juros, que não está sendo contabilizado como juros porque a Constituição proíbe. Então, olha o privilégio da dívida. Quando falta dinheiro para as universidades, para a educação, o que a gente está assistindo? Aqui em Brasília, fecharam um Instituto Federal de Educação. Fecharam o de Planaltina. As bolsas, só para pegar uma coisa da minha área, estão vendo corte no Brasil inteiro na pós-graduação na área de bolsa, e praticamente não tem mais bolsa de pós-doc, elas quase que acabaram. Assim, quem tem bolsa hoje é remanescente de programa antigo. Praticamente elas estão se extinguindo. Nós estamos caminhando para um desfinanciamento progressivo da ciência, o que tem efeitos dramáticos no país, enfim. Exatamente. Então, é assim, faltou dinheiro para a educação, corta as bolsas, fecha Instituto Federal, fecha laboratórios de pesquisa, interrompe projetos, não é assim? É. Por quê? Porque não tem dinheiro, não faz. Faltou dinheiro para a educação, o que acontece? Perdão, já falei. Faltou dinheiro para a saúde, o que acontece? Falta as coisas. Você vai na unidade de saúde da família, não tem medicamento. Você chega nos lugares e não tem. Aí quando você pergunta por que não tem, é porque a prefeitura não repassou o dinheiro, porque a prefeitura está quebrada. Exato. Por que está quebrada? Porque não recebeu o dinheiro do repasse federal. Então, faltou dinheiro, não tem dinheiro, não paga. Agora, faltou dinheiro para pagar juros. Vocês já ouviram falar alguma vez? Aí, emite título, maqueia de amortização para poder... E agora eu fico me perguntando, maquiagem de amortização não seria irregular, algum crime, assim? Eu não entendo, mas assim, claro. eu acho muito estranho isso. Primeira pergunta é se seria irregular, e a segunda coisa é assim, eu tenho uma análise sobre a política que não existem coisas acontecendo na macroeconomia sem que haja intencionalidade, ou seja, alguém está ganhando com isso. Pode ser uma fração de classe, pode ser um setor específico, não precisa ser um bloco único. A sociedade é muito complexa hoje, mas alguém em algum lugar, ou no rentismo, na especulação, alguém está ganhando, porque para existir a prática, é necessário que exista aquele que apoia a prática, que financia a prática, que empurra o lobby em direção da prática, que diz que a prática tem que ser assim e não de outra forma, cria inclusive a narrativa que não pode ser de outra forma. Então, isso daí não tem nada a ver com economia, isso tem a ver com política, mas é meu métier. Ou seja, quando você tem uma política, seja por ação ou por omissão, alguém tem esse interesse. E quem seriam esses? As coisas não acontecem assim espontaneamente. Não. Não é um acaso. Não é um acaso que por acaso isso é feito dessa forma. Não é. Isso é muito bem planejado para ser assim. E agora, o grave é que a gente conseguiu descobrir isso, porque antes da gente descobrir isso, André, as pessoas ficavam assim, realmente, se a gente olhar ali o valor que está ali informado como juros e fizer uma conta grosseira, pegando o estoque da dívida, pegando lá, fazendo a conta mais conservadora possível, pegando o estoque da dívida em 1º de janeiro do ano, sem considerar tudo que a dívida cresceu durante o ano. Vou pegar o dado mais conservador. Pegando o estoque da dívida no início do ano, de determinado ano, qualquer, aleatoriamente, e multiplicando pela taxa média de juros daquele ano, o que também é um cálculo conservador, porque em anos anteriores, em geral, foram praticados juros muito mais altos, que estão influenciando aí o estoque. Oi? Você já está reduzindo, já está, né? Exato. Mesmo fazendo esse cálculo bem conservador, multiplicando o estoque da dívida no início do ano pela taxa de juro média, a gente encontra um montante, que seria um montante hipotético, estimado de juros,
muitas vezes inferior àquele valor de juro que está ali anunciado. Tem que investigar isso aí. Entendeu? Então, assim, tá na cara que ali tem um erro. Porque o valor do juro que está ali está muito menor do que essa conta, uma conta grosseira, básica, feita de forma mais conservadora possível. Então, já há um indício forte que ali tem um erro. E a gente pesquisou muito para descobrir isso, que a jogada é essa atualização paralela. Aí, com essa atualização paralela, o estoque da dívida que estava aqui vem para cá. Aí, todo esse... Tá dando para ver as minhas duas mãos aí? Tô vendo. Essa atualização paralela, o Tesouro emite título e paga. Agora, o que é essa atualização paralela? É parte do juro. Então, isso aqui emite título e pronto, paga. Quem tem título recebeu. E o estoque da dívida que estava aqui e foi corrigido para cá, na medida em que foram emitidos títulos, o estoque todo veio para cá. E esse pagamento aqui, ele é contabilizado como amortização. Então, aí que vem a coisa esdrúxula. Amortiza isso aqui e a dívida cresce isso aqui. Entendeu? Então, olha, a gente contou isso tudo para dizer, vocês estão vendo a importância de uma auditoria? Essa jogada dessa contabilização de juros como se fosse amortização, essa atualização paralela, tudo isso só foi descoberto em procedimento de auditoria. Vocês podem procurar isso em qualquer livro. Vocês não vão achar isso em livros. Aliás, existem pouquíssimos livros sobre dívida pública. Vocês não vão achar isso explicado em lugar nenhum. Isso aí não era uma informação, não era uma informação disponível. Isso foi achado de pesquisa. Achado de auditoria. Então, a auditoria deveria ser uma rotina em respeito às pessoas que estão pagando essa conta. Todo esse crescimento da dívida teria que ser melhor explicado. E aqui no Brasil não tem essa cultura de questionar. Por exemplo, a dívida tem sido a justificativa para todas as privatizações desde Collor. Se vocês pegarem lá o decreto de quando Collor era presidente, do Plano Nacional de Desestatização, se pegarem a legislação de Fernando Henrique Cardoso, que fez a maior desestatização da história mundial, ele privatizou 70% do parque estatal brasileiro na época. As privatizações continuaram com Lula, continuaram com Dilma, continuaram com Temer e agora com Bolsonaro. Guedes falou em privatizar tudo. E no Globo News, eu nunca me esqueço da conversa dele de privatizar tudo e vender todas as propriedades estatais. Se vendesse tudo, passava de 1 trilhão. Mas isso não paga a dívida. A dívida já está lá nos 5. Então, quer dizer, e não só não paga, como em alguns setores você vai ter dificuldade de geração de riqueza. Quer dizer, se você vender tudo e pagar, um problema que você não operacionalizou, nem adiantou muito em termos de captação de recursos. Então, você precisa primeiro investigar isso daí. Eu tenho uma pergunta para fazer. Você já participou de grupos que realizaram auditoria de outros países? A auditoria, se eu não me engano, do Equador, não foi? Isso, do Equador e da Grécia. Do Equador e da Grécia. O Equador, quando ele fez a auditoria da dívida, o pouco que eu me lembro de ter lido sobre isso, no grau que eu sou capaz de compreender, que é limitado, claro, mas me parecia que haviam irregularidades no processo da formação do estoque anterior. Primeira coisa. E também me pareceu que, além de haver irregularidades, havia, digamos assim, como você usou a palavra erros, má formação da dívida, ou seja, coisas que se houvesse uma eficiência maior, você não teria cometido, inclusive por ter transparência com a população. Então, você tem um impacto imediato
que você vai atrás das fraudes e você também poderia minimizar os danos de problemas administrativos, que aí podem ser variados. Você poderia dar mais detalhes sobre isso? Sim, olha, o processo de auditoria no Equador foi impressionante, porque tinha apoio do presidente da República. O Rafael Correa baixou um decreto, criou uma comissão, nomeou equatorianos dos órgãos que cuidam da gestão da dívida lá, nomeou equatorianos de movimentos sociais e nomeou 6 estrangeiros que lidam com a questão da dívida pública. 3 latino-americanos e 3 europeus. Eu tive a honra de ser uma dessas 3 pessoas da América Latina e nos dedicamos a investigar, tivemos acesso, né, a documentos e, apesar do apoio do presidente, lá também o Banco Central dificultou muita coisa, tá? Mas o acesso que nós chegamos a ter permitiu identificar fraudes na formação da dívida desde a década de 70. Lá também o Equador esteve sob ditadura militar, durou muito menos do que a brasileira, mas esteve sob ditadura militar. E o maior gasto na origem da dívida era o gasto com a defesa nacional, que era o gasto com o financiamento da própria ditadura, tá? E esse era o maior gasto lá na origem da dívida. Depois, o maior impacto foi em função da alta de juros, porque na década de 70, o juro da dívida externa era o juro da taxa Prime ou LIBOR, que estava muito baixa, estava entre 4% e no máximo 6% ao ano. E depois, quem controlava essas taxas, que era o próprio Banco Central americano, que é privado, controlado pelos maiores bancos norte-americanos, que, por sua vez, eram os próprios bancos, eram os maiores bancos credores das dívidas externas dos países. Então, eles mesmos controlavam. Tinha um interesse investido ali. Claro, eles mesmos eram os credores, eles mesmos controlavam as taxas de juros que regiam aqueles contratos. Então, na década de 70, houve uma sedução para oferecer créditos. Tem muita gente que fala que nessa época tinha um excesso de moeda no mundo por causa da crise do petróleo. Na verdade, o excesso de moeda no mundo era por causa do fim da paridade dólar-ouro, que permitiu que o Fed emitisse qualquer quantidade de dólar que ele quisesse. Porque ele não tinha mais o padrão ouro para segurar ele. Exato. Então, veja bem o poder do Fed. Ele, privado, ele que emite o dólar, ele que controla a taxa Prime, que regia a maioria dos contratos, e ele era um conjunto dirigido, né, e os sócios deles eram os maiores bancos, que eram os credores. Então, tem até um livro que eu recomendo aí para os seus seguidores, chama-se Confissões de um Assassino Econômico. Ah, eu conheço. John Ele Peck. fala da corpotocracia. Eu conheço esse cara. Pois é. Ele era a gente que oferecia essa quantidade de moeda. E é muito interessante o livro, porque é uma pessoa do próprio sistema contando a história. Enfim, houve essa sedução para oferecer empréstimos. O Equador, tal como o Brasil, a Argentina, vários países entraram nessa. E aí, o que aconteceu? No final da década de 70, 79, o Fed começou a aumentar as taxas de juros, que chegaram a 20,5%. E isso é que provocou a crise do início dos anos 80. Porque os países pagavam 4% de juros, 5%, de repente eles tinham que pagar 21% de juros, 1/5 do estoque era juro. Isso é insustentável. Então, os países pagaram em 80, pagaram em 81, em 82 começou a quebradeira. O México, Argentina, Brasil,
todo mundo começou a entrar em crise. E aí entra o FMI. Essa história, gente, foi idêntica no Equador e em vários outros países, mais de 20 países. A história foi idêntica, inclusive o Brasil. Em 83, o FMI entra em todos esses países. E o que o FMI exigia? Ele dizia o seguinte: bom, vocês precisam pagar esses juros. Eu deixo aqui um empréstimo em stand-by. O FMI não entrega dinheiro para os países. Ele deixa o empréstimo ali em stand-by, à disposição. Desde que você cumpra aquelas exigências. Práticas de boa governança. Eles chamavam assim, na verdade era privatizações, entregar as riquezas, você modificar, abrir o mercado exterior, tirar tarifas, que na verdade eram os interesses dos financiadores do FMI. Não é, o FMI é tipo um órgão que age em nome de outros grupos. Ele próprio não tem autonomia, ele está conectado com grupos muito poderosos. Exatamente. Esse dinheiro que ficava na mão dele, lá em stand-by, quando o país obedecia a essa agenda aí que você falou, de privatizações, de abertura comercial, de reforma da Previdência, etc., quando o país obedecia esse receituário, aí ele falava: então tá, você obedeceu, agora esse dinheiro está livre, eu vou entregar ele aqui para os bancos. O dinheiro não chegava no Brasil, lá fora mesmo, aquele dinheiro que estava stand-by era entregue para os bancos. Mas aí, o que mais que o FMI exigiu na década de 80? Que toda aquela dívida da década de 70, tanto do setor público como do setor privado, porque aquela super oferta de crédito a juro baixo, ela era feita por esses agentes, tanto para o setor público, como para as empresas, as grandes empresas, multinacionais inclusive, e bancos. Então, todo mundo se endividou na década de 70. E todo mundo entrou em crise quando os bancos subiram a taxa de juros. O que o FMI exigiu? Que toda aquela dívida do setor público e do setor privado fosse transformada em dívida a cargo do Banco Central. O Banco Central se tornou devedor nos contratos. Foi feito um grande acordo em Nova York, submetido às leis de Nova York, e o Banco Central se tornou devedor de todas aquelas dívidas anteriores. Foram feitos vários acordos deste tipo na década de 80, por isso que a década de 80 é considerada a década perdida, aqui no Brasil, lá no Equador, na Argentina. Por quê? O Banco Central se tornou devedor e teve que pagar, por recurso público, uma dívida que ele não tinha recebido esse dinheiro. E era uma dívida inflada pelas altas taxas de juros. Então, o que nós provamos lá no Equador? Nós provamos toda essa origem espúria, primeiro em gastos militares, e depois todo esse empacotamento e transferência da dívida para o Banco Central em contratos inconstitucionais, tá? Feitos no exterior, abrindo mão da soberania e tudo mais. E o que mais? O mais grave, esses acordos feitos em Nova York na década de 80, eles tinham uma cláusula super leonina, que se houvesse qualquer atraso, não pagamento de algum encargo, de algum juro, toda a dívida se tornava vencida naquele momento. Toda a dívida futura se tornava vencida ali. Antecipava o vencimento. E isso aconteceu em 86, tanto no Brasil, como lá no Equador, como na Argentina. Por quê? Aqueles contratos feitos pelos respectivos bancos centrais em Nova York eram onerosíssimos. Então, além do Banco Central assumir o pagamento de uma dívida que ele não tinha recebido, era um encargo de taxas, de
juros de uma série de encargos onerosíssimos. Então, todos os países chegaram no momento em que não deram conta. E houve um não pagamento em 86. Porém, tinha uma outra cláusula, André. Uma cláusula, porque já que esses contratos eram regidos pela lei dos Estados Unidos, a lei americana diz o seguinte: nenhuma dívida é eterna. Se o credor não judicializar o seu crédito, ou seja, não entrar na justiça para reclamar um crédito que ele tem, no período de 6 anos, aquela dívida está prescrita. E as cortes norte-americanas nem aceitam processo para discutir esse tipo de prescrição, tá? Porque é uma prescrição que caracteriza, assim, desleixo da parte credora, e depois a justiça não vai correr atrás para reparar isso, né? Veja bem, nesse caso, o que nós encontramos lá no Equador? Um documento, um contrato, um acordo, mediante o qual o Equador, as autoridades equatorianas, renunciaram a essa prescrição da dívida. Que coisa louca! Renunciaram. E aqui no Brasil, nós localizamos diversos contratos que fazem referência ao contrato de renúncia, na mesma época. Isso é gravíssimo. Por quê? De que nós estamos falando? Nós estamos falando de mais de 90% da dívida externa, que era dívida externa junto a bancos privados internacionais, no momento em que nem existia dívida interna. Então, nós estamos falando de quase a totalidade da obrigação financeira do país. E essa renúncia à prescrição, como lá a gente conseguiu documentar isso, o que aconteceu com essa dívida prescrita e que a prescrição foi deixada de lado e houve essa renúncia? Essa dívida foi transformada em novos títulos. Aquela dívida era uma dívida contratual, ela foi transformada em novos títulos, papéis, numa operação realizada em Luxemburgo, que é paraíso fiscal. Essa operação recebeu o nome de Plano Dreyde, e aqueles bancos que eram credores naqueles contratos, naquele conjunto de contratos da década de 80, ficaram com parcelas desses novos títulos que foram emitidos em Luxemburgo. Então, esses títulos, eles eram títulos totalmente irregulares, porque eles eram resultantes da transformação de dívida prescrita. Esses títulos não podiam ser negociados em nenhuma bolsa de valores do mundo. Então, o que os países fizeram? Tanto o Equador como o Brasil aceitaram esses títulos como moeda para comprar empresas privatizadas. A Vale aqui no Brasil, metade da Vale foi paga com esses títulos de Luxemburgo. Metade. E a outra metade com o financiamento do BNDES. Pode? Então, olha o escândalo. E olha como que a dívida se entremeia com os nossos interesses, né? Então, lá, diante da comprovação de tudo isso, o presidente Rafael Correa submeteu o nosso relatório a um crivo jurídico, submeteu o nosso relatório à Secretaria Jurídica da Presidência da República, que é equivalente ao nosso Ministério Público, e também a Fiscalia, lá, que é o próprio Ministério Público, e submeteu também a um escritório de advogados internacionais. Os dois, André, deram respaldo ao relatório e falaram, olha, isso aqui tem respaldo jurídico. Aí, o que o Rafael fez? Rafael Correa tomou a si a responsabilidade de um ato soberano e disse, olha,
Eu tenho aqui esse relatório que diz que eu já paguei mais do que devia, mas eu vou assumir uma corresponsabilidade aqui de 30% e vou recomprar os títulos da dívida externa equatoriana por 30% do seu valor de face. Quem quiser, apresente. Quem não quiser, reclame na justiça, porque eu vou me defender com esse relatório aqui. E vai ser, quem não quiser vai ser cancelado, não é isso? Ele ia suspender o pagamento e disse, quem apresentar o título, eu recompro por 30%. O que é muito bom, né? Porque diante da quantidade de fraude demonstrada, quem estava com o título ali é como quem comprou um carro roubado. Ainda que você tenha comprado um carro roubado de boa fé, você vai ter que entregar aquele carro. E aquele carro tem uma origem fraudulenta, ele vem de um roubo. Não é assim? Sim, claro. Então... Inclusive, dependendo das circunstâncias que você comprou, poderia ser considerado receptação. Porque a gente está pressupondo que as pessoas que compraram não sabiam da fraude. E provavelmente, nesse caso, não sabiam. Mas quando você sabe, você é receptação de crime ou você participou de atividade fraudulenta. Pois é. Então, veja bem, que escândalo. O que aconteceu lá diante desse ato soberano? 95% dos detentores dos títulos apresentaram os títulos e receberam os 30%. Os outros 5% nunca apareceram. Aqueles 95% que entregaram os títulos assinaram um termo de que nunca ingressariam em qualquer foro nacional ou internacional contra o Equador. Então, olha, foi impressionante. O Equador, depois disso, não ficou isolado, como gostam de dizer, quem enfrenta a dívida vai ficar isolado. Não existe isso. Pelo contrário, o Equador acessou empréstimos da China a juro baixinho. Por quê? Porque estava com as suas finanças em ordem. Ficou solvente, ficou bem. Ficou solvente. Olha, aquela folga de recursos foi empregada em saúde, em educação. O presidente triplicou o salário de professores para investir na educação, incentivar a classe dos professores. Imagine o que isso faria num país como o Brasil, que é mais rico. Nossa, então, olha, basta, quem quiser, acessem os dados da CEPAL, que é um órgão supranacional e não é nada partidário. Acessem os dados da CEPAL e vejam o que aconteceu com o desenvolvimento socioeconômico do Equador a partir de 2008. É impressionante. Então, a experiência equatoriana mostrou a eficácia, a eficiência, a viabilidade da auditoria da dívida. Agora, logo depois dessa experiência, nós conseguimos emplacar a CPI da dívida aqui. Nós fizemos um grande seminário internacional, trouxemos 7 autoridades equatorianas. Eu vi algumas palestras suas. Pois é, inclusive Você deu palestra. A ex-ministra de Finanças lá veio ao Brasil. Também. E aí houve a CPI. Em relação à dívida externa, nós provamos os mesmos fatos que provamos no Equador, porque o Brasil também entrou no Plano Brady. O Brasil também aceitou aqueles títulos espúrios nas privatizações e na transformação para a dívida interna, lá no Plano Real, quando a dívida interna estava pagando juro perto de 50% ao ano, com a desculpa de controlar a inflação. Então, trocaram dívida prescrita, morta, por patrimônio e por dívida interna que estava remunerando a 50%. E aí, com juro alto, foi fácil turbinar essa dívida interna, né? E também com os mecanismos que criam dívida, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, o swap cambial, vários mecanismos que a gente tem denunciado, que vem consumindo uma quantidade enorme de recursos para sua manutenção e criando todo ano centenas de bilhões de reais de dívida pública para a gente pagar.
Então, se não fizer auditoria, André, quem é que vai entender isso? Não vai não só entender, como não vai ter como administrar. O país vira ingovernável, porque a gente vai conectar com a nossa conversa na segunda parte. Então, com essa conversa de fazer a reforma da Previdência, essa reforma da Previdência estilo chilena que o governo Bolsonaro quer fazer, que vai sangrar a população brasileira para tentar economizar ao longo de um grande período de tempo 1 trilhão, mas vai sangrar, mas se botar esse dinheiro no bolso sem fundo da dívida, o dinheiro vai embora, não volta nunca mais, a gente sangrou a população e não adiantou nada. Porque não vai resolver o problema do país. Eu disse algum tempo atrás num vídeo que duas coisas eram fundamentais no Brasil. Uma reforma tributária que fizesse justiça tributária no Brasil. Porque nós temos um sistema tributário todo beneficiando o topo da pirâmide e arrebentam com a base. E a outra coisa era a auditoria cidadã da dívida para poder a gente saber, investigar as fraudes e ter condições de até mexer com a execução. Você pode me ajudar? A execução da nossa dívida, de uma parte significativa dela, é de quanto em quanto tempo? A execução dela? O que você chama de execução? O valor que a gente tem que pagar em 20 dias, 30 dias. Isso aí é diário. Isso aí, os títulos vão vencendo, são várias séries de títulos. Os títulos vão vencendo, isso aí virou um cassino. E é muito volume altíssimo. Porque quando era dívida contratual, André, você tinha aquele contrato de empréstimo com aquele vencimento. Agora, é volátil. São títulos. O perfil da dívida não dá nem para ser organizado, porque ele trabalha em diário. Ele é organizado pelo Tesouro, o Tesouro Nacional tem esse controle, o mega controle, do volume da gestão, né? Agora eles chamam de gestão da dívida. Do volume que está para vencer, o quanto que eles têm que emitir, só que eles emitem muito mais do que o necessário para dar tranquilidade ao mercado, e aí depois fica com aquela montanha de dinheiro lá no Caixa Único do Tesouro, pagando juros. Né? Então, assim, olha, do jeito que as finanças estão sendo administradas, está funcionando assim. O Banco Central não emite moeda, porque emitir moeda eles consideram como se fosse quase um crime. Isso aí vai gerar inflação, o que é mentira. E não emitem moeda, mas emitem título da dívida à vontade. Que corresponde ao valor, que corresponde ao dinheiro, claro. E fica pagando juro, tá? E fica pagando juro. E outra, deixa os bancos à vontade com cartão de crédito. Quer dizer, o que é você usar o cartão de crédito sem limite? É ou não é criar moeda? O dinheiro é criado. A proporção que você contrai a dívida, claro. O dinheiro está eletronicamente sendo criado. Então, André... E no próprio banco, quando você pega um empréstimo, existe um valor de dinheiro que é gerado ali. Existe geração de dinheiro. Não é só... O banco não tem aquele valor que ele emprestou apenas como salvaguarda. Existe uma geração... Eu já li sobre isso. Existe uma geração de dinheiro no próprio banco. Né? Até porque ele empresta o mesmo dinheiro para várias pessoas. Isso. Tá? E tem a chamada alavancagem, né? Que é ele pegar o mesmo dinheiro e emprestar. Se criar a moeda fosse capaz de gerar inflação, tudo isso tinha que ter acabado com o valor da moeda. E não acaba instantaneamente. Exato. E, aliás, foi bom você falar nisso, porque a desculpa para aquela esdrúxula operação compromissada, a desculpa para o juro alto, a desculpa para tudo é controlar a inflação. Só que aqui no Brasil, o que provoca inflação aqui são os preços administrados, principalmente. E quais são os preços administrados? É o preço do combustível, por exemplo, agora, com essa política insana de preços adotado pela Petrobras, que, como se o Brasil não produzisse uma gota de petróleo, fica lá
estabelecendo paridade com o preço internacional, olha que maluquice. É irracional isso, é completamente irracional. Totalmente irracional, isso é criminoso. Isso aí prejudica a gente em detrimento do mercado internacional. Quer dizer, está beneficiando o mercado internacional e está arrebentando com a gente, sendo que nós somos o Brasil. Olha aí, porque o preço do combustível, além dele afetar as próprias pessoas que usam seus carros, etc., ele afeta todo o transporte público. A cadeia toda. Afeta o transporte de cargas, afeta o preço de todos os produtos. Então, a inflação aqui está sendo produzida pelo elevado preço de combustíveis, pelo elevado preço da energia aqui no Brasil, pelo elevado preço da telefonia, das tarifas bancárias, dos planos de saúde, tudo isso influencia. E o preço de alimentos, né, também influencia na inflação. E aí, subir juros vai fazer baixar o preço da gasolina? Claro que não. Claro que não. Não é? Controlar lá, enxugar 1 trilhão e 200 bilhões de reais, que é o que o Banco Central está fazendo nas compromissadas. 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Ele aceita esse depósito voluntário, tira esse dinheiro do mercado, seca o mercado para controlar a inflação. Olha isso. Isso aí está fazendo as taxas de juros de mercado atingirem esses patamares estratosféricos que está quebrando a indústria, quebrando empresas de todos os ramos. Foi a principal causa da crise. Eu dou o exemplo inverso, que aí todo mundo entende mais fácil. O que vocês acham que aconteceria se hoje o Banco Central parasse de remunerar aquele 1 trilhão e 200 bilhões, nós estamos falando de quase 20% do PIB, 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Imaginem, se o Banco Central para de remunerar isso e fala, bancos, toma aqui o seu 1 trilhão e 200. Imaginem, 1 trilhão e 200 no caixa dos bancos. Vocês acham que os bancos iam querer ficar com esse dinheiro na gaveta? Não ia querer emprestar. Ia querer emprestar. Mas para emprestar, o que eles teriam que fazer? Diminuir a taxa de juros. Diminuir a taxa de juros. Pronto. André, o que seria da economia brasileira irrigada com 1 trilhão e 200 bilhões a juro baixo? Muita formação de novos negócios, explosão de consumo também. Acabou a crise. Acabou a crise. A indústria para de quebrar, porque o que quebra a indústria é falta de crédito. Porque a indústria, olha, se numa prestação de serviço você precisa de pouco recurso, porque às vezes o serviço é um serviço intelectual, na indústria você precisa de dinheiro mesmo, porque a indústria, para funcionar, você tem que ter galpão, você tem que ter maquinário, tem que ter gente, tem que ter matéria-prima, tem que investir em tecnologia, etc. Depois a base da indústria você precisa de investimento. Aí tem o tempo de produção. Aí depois tem o tempo de distribuição. Aí vem de ter o tempo de receber aquilo. Quem financia o processo? Tem que ter dinheiro. Quando falta crédito, ou quando o crédito está caro demais, a indústria quebra. Agora, no Brasil, o crédito é caro por causa disso que você falou e também pelo fato de estar muito concentrado em poucos bancos. A gente não tem concorrência de banco. O banco tipo, 5 bancos é um cartel. Até onde eu sei, quando você vai em países desenvolvidos, você tem mais bancos e tem competição entre os bancos e o próprio Estado, usando dos bancos públicos, já gera competição entre os bancos. Força os bancos a trabalharem com outras taxas, até para estimular a economia. Aqui no Brasil é o contrário, é os bancos públicos compactuando com os privados em medidas que beneficiam o rentismo. Eu só consigo entender porque tem especulador que deve estar ganhando muito dinheiro com isso. Olha, isso aí, como você colocou, não tem lógica. Por que é assim? Porque essa decisão ela é tomada
pela cúpula do sistema financeiro que manda no Brasil. Tá? Quem está mandando no Brasil hoje? Será que o Bolsonaro acha que ele que está mandando alguma coisa? Inclusive, tem vários vídeos dele e dos filhos dele falando contra a privatização, falando contra essa mineração predatória, falando contra a reforma da Previdência. E por que agora ele está fazendo tudo isso? Pressão do mercado e fundamentalmente dos grandes banqueiros. Ele está lá, ó, como os outros também anteriores, quem manda é o sistema financeiro. Então, essa pauta é imposta pelo sistema financeiro. E nós ainda não tivemos um presidente da República efetivamente estadista que dissesse, chega de farra, porque o sistema financeiro tem feito farra demais aqui no Brasil, com o sistema da dívida, com a política monetária. E não está satisfeito, não. Agora, com a reforma da Previdência, quer se apoderar do maior patrimônio social que existe no Brasil, que é a Seguridade Social. E não está satisfeito, não, com o esquema da securitização de créditos públicos, que é um esquema que está entrando em vários estados, municípios, já funciona, inclusive, em Belo Horizonte, com a PBH Ativos S.A., funciona em São Paulo com a CPSEC S.A., em Minas Gerais com a MGI Investimentos S.A., é um esquema. O que acontece com esse esquema? Os bancos se apoderam diretamente da arrecadação tributária. Parte da arrecadação tributária sequer alcança o orçamento público. Vaza no meio do caminho, durante o percurso pela rede bancária. Então, André, o que eu vejo é que a gente está, assim, no limite para acordar e resgatar o nosso país. E temos que ter movimentos sociais, partidos políticos e políticos importantes engajados nessa luta. Precisamos de uma ampla aliança de forças. E eu digo aqui no YouTube já há algum tempo que o papel do YouTube é importante e de pessoas, de divulgadores, porque a gente tem que atingir o máximo de pessoas que forem possíveis, para pessoas pensarem, eu não estou me beneficiando com isso, então eu tenho que apoiar as pessoas que estão querendo transparência, querendo o mínimo de uma auditoria para a gente poder investigar isso e enfrentar esse problema. Eu acho que e esse é o papel da mídia alternativa, porque a gente quase não vê isso, Maria Lúcia, na mídia tradicional. Eu acompanho muito você, e você é uma pessoa que é uma referência para mim. Agora, eu acho que você tinha que estar com frequência na Globo News, na Globo, no SBT, e a mídia corporativa, por causa dos seus interesses, não te dá tanto espaço assim. De vez em quando você tem um micro espaçozinho ali, pequenininho, entendeu? Mas você não tem destaque. E pelo que você já fez, você merecia muito mais, na minha opinião, muito mais espaço na mídia tradicional para alcançar mais pessoas. E aí eu vou lhe dizer, eu acho ótimo de você estar vindo na mídia alternativa como uma forma de ir quebrando gradativamente barreiras, não é? Nós já estamos. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando no seu canal por isso, porque o que eu acredito, eu não acredito em Salvador da Pátria. O que eu acredito é na mudança que vem com a conscientização das pessoas. Por exemplo, eu e você, eu considero que nós já somos pessoas que já acordamos, nós já estamos enxergando o Brasil, a abundância do Brasil, as possibilidades imensas. Era para a gente estar aqui hoje discutindo uma reforma para ampliar o alcance dos benefícios da Seguridade Social, porque ainda tem muita gente julgada. Né? Para diminuir a pobreza. Diminuir a pobreza. Exato, erradicar a pobreza, como está escrito na nossa Constituição, erradicar a pobreza. Era para a gente estar discutindo aumentar o valor dos benefícios, porque a gente tem 4 trilhões líquidos na mão. E poderia ter muito mais se os bancos estivessem funcionando, como você falou, parceiros das atividades produtivas.
não é? Com taxas de juros aí amigáveis para a indústria, para as iniciativas. Então, nós dois já acordamos, muita gente já acordou, mas precisa de muito mais. Por quê? Se a sociedade começar a pressionar, não vai ter espaço para esses robôs que ficam atacando as nossas redes sociais. Por exemplo, quando eu falo isso que nós estamos falando aqui, lá no Facebook da Auditoria Cidadã, no meu pessoal, no Instagram, você precisa ver quanta gente aparece lá para nos atacar. E tem hora que a gente vê direitinho que é robô. Você entra no perfil lá, é robô. É fake. É fake. É fake. Então, assim, muita gente fica só assistindo a grande mídia, que, como você falou, dá um espaçozinho pontual para... Raríssimo. Raríssimo para uma opinião divergente. É um massacre a informação para cima das pessoas, de que não tem alternativa, que se não fizer isso, quebra, e não vai ter dinheiro para o salário, que a gente vê pessoas cultas acreditando que não tem jeito. Por quê? São pessoas que não acessam mídia alternativa e que ficam só ali naquela lavagem cerebral ditada pelo mercado. E o mercado é o único que ganha com essas políticas. Então, assim, eu te parabenizo porque é através de programas como o seu, de canais como o seu, que várias pessoas estão acessando um modo de pensar diferente, um olhar diferente, e que estão saindo da caverna, como eu tenho dito. É interessante você usar o mito de Platão. É interessante você usar o mito de Platão porque é sempre uma referência filosófica importante para mim. Eu que escrevi um livro que começo discutindo os gregos. Então, tem um livro de literatura meu que eu começo discutindo justamente Sócrates e filosofia grega. É uma inspiração. Achei ótimo você ter citado aí. Ai, que legal. Porque eu costumo dizer isso. Falo, olha, quem está dentro da caverna é o seguinte: tem que fazer reforma da Previdência, tem que privatizar tudo. O Brasil não tem saída. Pobre sempre existiu, sempre vai existir, tem que conviver com isso. Então, isso tudo é coisa de caverna, é coisa das sombras. Parte da caverna diz o seguinte, que para mitigar deve-se se utilizar da caridade. Isso também está na caverna. A caridade privada. A caridade privada aquela coisa bem pontualzinha ali, que não vai mexer, não vai mudar. Mitiga, que não é empoderamento de cidadania, que é mitigar o sofrimento. Porque são lógicas completamente diferentes. Completamente diferentes, né? Agora, quem sai da caverna, vamos lá, quem sai da caverna, literalmente, se a caverna mesmo, saiu lá, acreditava que as sombras eram aquelas sombras lá dentro. Quando sai, vê montanha, passarinho, rio, árvore, borboleta, flores, tudo colorido. Uma pessoa que saiu da caverna, adianta alguém chegar para ela e convencer de novo de que a realidade eram aquelas sombras que ela enxergava antes? Ela não aceita. Não aceita. Quer dizer, quem sai da caverna adquire uma visão e uma percepção e uma consciência que ela adquire para sempre. Ninguém tira aquilo dela. Por isso é que a grande mídia, os grandes lobbies dos bancos não deixam essa nossa reflexão ganhar espaço. Porque é a mesma coisa. Quem está lá dentro da caverna, acreditando que o Brasil não tem jeito, acreditando que tem que fazer essa reforma ruim aí, para entregar tudo para os bancos na capitalização, que a dívida é sagrada e que não pode fazer auditoria, que vai cair o céu. Isso é coisa de caverna. Quem sai da caverna, como nós dois já saímos, né, André? Nós já saímos da caverna, nós já estamos enxergando outra coisa.
Não adianta querer vir convencer a gente sobre aquelas sombras. A gente não cai mais nessa conversa. Eu tenho um vídeo que eu falei algum tempo atrás sobre imunização. Tá cortando um pouquinho sua cabeça. Ajeita um pouquinho a câmera. Oi. A câmera. Abaixar um pouco. Eu levantei um pouco a cabeça. Agora. Olha só. Eu fiz um vídeo algum tempo atrás e eu vou terminar essa primeira parte. Eu queria gravar uma segunda parte, se você tiver disponibilidade. Que eu fiz sobre imunização de fake news. E que eu dizia o seguinte: o espírito científico não precisa estar preso aos cientistas. Ele pode contaminar toda a população. E o que é espírito científico? Claro. Querer checar fontes, querer fazer cruzamento de evidências, questionar uma informação quando ela lhe é apresentada, fazer verificações. Uma das coisas que eu tento fazer como professor e tento fazer no meu canal é estimular as pessoas a ganharem esse senso crítico. E se a pessoa ganha esse senso crítico e o espírito científico, como eu chamo, que é esse modo de ver o mundo, de que questiona as coisas, essa pessoa vai vir um fake news para cima dela no WhatsApp, porque a gente não tem como impedir que o fake news chegue. O fake news vai chegar. Só que essa pessoa vai olhar para o fake news e vai: de onde veio isso? Como é que isso... Quem foi que checou? Ele não vai acreditar naquilo dali. Eu trato como se fosse uma doença e você vai estar vacinado. Você vai ter um sistema imunológico capaz de dizer: eu rejeito isso daí. Isso é lixo. Porque nós estamos num momento que me preocupa muito quando terraplanismo, criacionismo estão se expandindo na cabeça das pessoas. E isso, para mim, decorre de uma sociedade que não deu as ferramentas para a sua população de um espírito científico, não estimulou. Se tivesse estimulado, quando essas ideias chegassem, por exemplo, na coisa da Terra, o homem não ter ido à Lua, a primeira viagem do homem à Lua deixou uma experiência que até hoje funciona. Qualquer universidade pública que tiver lasers pode lançar contra a Lua e você vê. Quer dizer, você tem uma prova não só da Terra ser esférica, da Lua ser esférica e tudo mais. Você tem uma prova de que o homem foi à Lua, funcionando até os dias de hoje. Então, uma pessoa dizer que o homem não foi à Lua, diante desse tipo de prova, é desconhecimento. Essa pessoa não foi estimulada a conhecer a ciência. Esse é um dos papéis que eu vejo como meu canal tem. É fazer as pessoas quererem o conhecimento científico, que se você quer o conhecimento científico e você ganha essa imunização, se vierem para cima de você com essa conversa mole, você reage, você não aceita. Exatamente. Então, assim, agora, nesse momento, né, a gente vai falar da reforma da Previdência. Antes de falar, eu vou só fechar essa parte e aí a gente retoma a reforma da Previdência. Quero dizer para você